Falando em Jaci, quem mora ainda lá, o diretor do Departamento Municipal de Saúde, Frank Ruder de Oliveira. Ele veio aqui conversar com a gente, principalmente agora sobre a vacinação e outras questões da saúde de Mirassol. Frank, obrigado mais uma vez por se disponibilizar a falar com a gente. Um bom dia. Bom dia. Bom, Frank, eu chamei você aqui principalmente por conta do decreto que já passou a valer lá na cidade de São José do Rio Preto, estabelecendo algumas normas para o acesso das pessoas e permanência em alguns espaços da cidade, exigindo, né, o chamado passaporte da vacina, que as pessoas comprovem que tenham tomado a segunda dose ou a dose única daquela vacina que é de dose única, para que elas possam frequentar determinados locais. Foi publicado o decreto lá em Rio Preto, em Mirassol não foi publicado nenhum decreto, mas vai haver passaporte da vacina em Mirassol? Bom dia. Então, com relação ao passaporte, né, foi feito o decreto dizendo sobre um passaporte, mas o que eles exigem? As mesmas regras que o Plano São Paulo exige. A comprovação do esquema completo de imunização ou, na sua ausência, a comprovação do teste negativo. Então, não há necessidade do município fazer um decreto se todo mundo que tomou a vacina é só apresentar a carteirinha, só a comprovação, né? Então, não é um passaporte, não é um documento a mais. Então, as exigências estabelecidas pelo Plano São Paulo são as mesmas do município de São José do Rio Preto. valem para todo o estado. Para todo o estado. Então, na sua opinião, na sua visão, não há necessidade de um decreto municipal? Não há necessidade, porque nós seguimos as regras do Plano de São Paulo e lá estabelece todos os critérios, né? Então, eventos, somente com pessoas em pé, o distanciamento e a limitação de capacidade não há mais a necessidade, mas a obrigatoriedade de máscaras continua e nós estamos seguindo exatamente essas recomendações. Certo, então, mas vai haver uma orientação, uma fiscalização para esses tipos de eventos, esses estabelecimentos que se enquadram aí nessas regras? Sim, a fiscalização tanto dos nossos fiscais de postura quanto de vigilância, elas continuam sem interrupção, né? Só que as exigências, elas são um pouco menores, né? Uso de máscara, não tem que ter mais aquele distanciamento, então você pode ter um evento com várias pessoas, desde que não sejam sentadas, sejam em pés, e a gente está fiscalizando. Vamos lá na prática, Frank. Eu tenho um restaurante, eu tenho que exigir, então, a comprovação da vacinação do meu cliente? Não. A comprovação ou passaporte, chamado, né, passaporte de vacina, somente naqueles grandes eventos, onde as aglomerações são realmente importantes. Restaurante você não vai precisar, no supermercado não vai precisar, nem na farmácia. O que vai ser necessário e que permanece é que para adentrar a esses estabelecimentos, a obrigatoriedade da máscara seja exigida. Falando em máscaras, né, Frank? A gente viu uma notícia de que o estado de São Paulo já estuda a liberação, né, do uso das máscaras em locais abertos, locais públicos abertos, a partir do mês de dezembro. Você já tem alguma informação se isso realmente vai ser liberado e qual a sua opinião como biólogo sobre isso? Olha, existe um cronograma de liberação. À medida que o índice de vacinação ele vai aumentando, a restrição da máscara ela vai diminuindo, mas inicialmente somente em espaços abertos, né? Só para você ter uma ideia, se nós considerarmos a nossa população geral, que está estimada para vacinação de 60.303, de dose 1, que é a primeira dose, nós temos 82% da população já imunizada com dose 1, e de dose 2, 78%. Então, é um índice acima da média nacional e da média do estado. Porém, essa população de 60 mil leva em consideração crianças de 0 a 11, que não estão elegíveis para vacina. Se nós colocarmos somente o público adulto, que é acima dos 12 anos, o elegível da vacina, de dose 1 nós estamos com 107% de dose já, e de dose 2, 106%. Então, o nosso índice, a nossa cobertura vacinal, ela já nos daria a possibilidade de excluir o uso da máscara em locais abertos. Porém, o município não vai adotar essa medida ainda. Por quê? O vírus, ele ainda circula, né? Agora há pouco você falou que nós tivemos um caso ontem. Ele entrou ontem positivo estatisticamente, só que nós não temos mais nenhum em quarentena já faz 2 dias.
Isso significa que acabou o vírus no município de Mirassol? Não. Significa que toda essa cobertura vacinal que nós temos acima de 100%, diga-se de passagem que esse índice acima do 100% é baseado no valor de população que foi colocado estatisticamente, né? Então, colocaram 60 mil e nós temos mais de 60 mil habitantes. Isso por si só não garante que a gente não tenha o vírus. Certo. Simplesmente a nossa cobertura vacinal está muito boa, eu diria excelente, mas a gente ainda não deve baixar a guarda para o vírus. Então, o município de Mirassol não vai liberar o uso de máscaras em locais abertos, como fez, por exemplo, o município de Rio de Janeiro. Nós não vamos fazer isso no momento. É importante, né, Frank? Porque essas medidas aí que vão cada vez mais liberando, dá a sensação para as pessoas de que realmente, agora está tudo liberado, a pandemia acabou, voltamos ao normal. E ainda não, ainda precisamos tomar os cuidados porque o vírus ainda está presente. Ainda circula no nosso município, no nosso estado e no nosso país, né? Então ele ainda circula. E você acha, dentro dessas campanhas de vacinação, que haveria uma previsão, assim, dá para fazer uma previsão de quando poderemos dizer, não, agora já nos livramos do vírus, ou é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver por muito tempo? Na realidade, o vírus, né, o Covid-19, assim como o H1N1, que nós tivemos a pandemia lá em 2009, é um vírus que ele jamais deixará de existir. Então, nós realmente precisaremos aprender a conviver. Só que com um índice de cobertura bastante elevado de toda a população nacional, isso vai dar a condição de que quando houver a infecção pelo vírus, a pessoa já imunizada, ela vai desenvolver menos sintomas e também com menos gravidade. A previsão que nós, município de Mirassol, Departamento de Saúde, faz para imaginar a liberação de uso de máscara em ambientes abertos, antes de março, não. Eu não tenho essa segurança, né? Porque, como você mesmo disse, se a gente começar a liberar o uso de máscara, a população vai ter a falsa sensação de segurança, ou acabou a pandemia. Não. A pandemia ela pode estar diminuindo o ritmo, né? A infecção diminuindo o ritmo, mas o vírus ele permanece ainda no nosso meio. Muita gente já nem usa máscara mesmo sendo obrigatório, né? Exatamente. E aí se liberar, as pessoas aí que não vão usar mesmo. Falando nessa vacinação, Frank, você disse dos números aí, que está com a cobertura muito boa, mas ainda há as pessoas que não estão cumprindo o prazo para retornar para a segunda dose. Existem duas situações com relação aos faltosos, né? Hoje, pelo levantamento, eu tenho 3.867 faltosos para a segunda dose. O que ocorre? Como nós, o município de Mirassol foi o primeiro município do estado de São Paulo a antecipar as doses da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac, as pessoas que estavam programadas, por exemplo, Coronavac, tomou a primeira dose hoje, daqui 28 dias vai tomar. Essas que estavam programadas, como nós reduzimos, elas entram como faltosas. E você mesmo disse no início da transmissão que aquelas pessoas que virem no seu boletim de vacina, vacinar somente no dia 20 de novembro, mas já está elegível para a segunda dose, pode procurar, não precisa esperar, porque os estudos comprovam que a imunização ela é eficiente com a antecipação das doses. Lembrando que hoje a gente tem um número de doses de vacinas de qualquer um dos laboratórios que nós temos disponíveis, o Sinovac, o Oxford e a Pfizer, no nosso município não tem falta. O que nos trouxe, sob a gestão do município, a antecipação dessas doses. Então, essas pessoas que estavam programadas para receber as doses com 12 semanas e nós antecipamos, elas entram como faltosas. Não é? E para resolver esse problema de faltosos, nós estamos fazendo de um tudo. Rotineiramente, ligações telefônicas, mas as pessoas acabam não atendendo os celulares, então a gente está mandando mensagem. O próprio sistema, ele encaminha um SMS para a pessoa. Nós fizemos, nos últimos sábados, no supermercado, nós fizemos em 9 unidades e foi muito bom, nós assinamos quase 1.000 pessoas. Agora, foi bastante proveitoso. Tem muita gente que nem sabia que já podia, né? Exatamente. E a função do poder público é esse, né? É oferecer e propiciar que o usuário do sistema tenha esse serviço. Sábado agora, como é o segundo sábado após o 5º dia útil do mês, que vai o funcionamento até às 18 horas, né, o dia todo, nós estaremos com uma barraca
com os nossos profissionais aqui na frente da praça, fazendo todos os nossos serviços que podem ser, inclusive os faltosos, as primeiras doses que ainda não foram aplicadas. Então, nós estamos fazendo de um tudo para buscar essas pessoas. Indo em domicílios, né, aquelas pessoas que estão faltosas no sistema, nós estamos indo com as equipes itinerantes nos domicílios, mas é preciso que a população também colabore. Só lembrando, Vila, que não há esquema completo de imunização sem a segunda dose, né? A primeira dose, ela confere uma porcentagem de imunidade, mas ela não te dá a garantia total da imunização. E mesmo a partir da segunda dose, né, dos 20 dias, a pessoa ainda pode contrair o vírus, né? Então, imagina que a pessoa tomou uma dose, o risco dela contrair, né, de desenvolver uma infecção bastante grave é muito maior do que quem está com o sistema completado. Me ocorreu uma coisa sobre as máscaras ainda, o Frank. Você falou aí que Mirassol até março não pretende liberar as pessoas do uso da máscara. Mesmo que o Estado determine a partir de dezembro que já está liberado, Mirassol vai continuar com essa medida. A nossa ideia é manter a obrigatoriedade da máscara, porque é uma coisa bastante clara, né? O vírus, como ele ainda é em circulação comunitária, que a gente fala, a pessoa de moto, vamos colocar uma pessoa de moto que não deveria estar transitando porque está em período de quarentena, ela respira, ela exala, né? Então ela inspira e expira. Ao expirar, o que ela faz? Ela vai liberar o vírus. A névoa do vírus não vai ficar na pessoa que está de moto, mas ela vai ficar para trás. Aí vem uma pessoa, um pedestre, vai passar pela névoa do vírus, porque ele fica 4 horas em suspensão, ela vai adquirir esse vírus. Então a nossa ideia é manter o máximo possível a segurança do nosso munícipe, né? Lógico que se o Estado liberar em dezembro, o índice de cobertura do Estado estiver muito acima, nós conseguimos baixar esse número de faltosos, a gente pode repensar. A ideia inicial é que antes de março, não. Tá? Certo. E aí, essa semana, houve a divulgação da redução, né? Voltando o postão a atender a vacinação das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Na mesma semana, Rio Preto anunciou que aumentou alguns postos de vacinação, aumentou os horários. Por que essa contradição entre os dois municípios tão perto? O que ocorreu? Quando nós estabelecemos que as nossas unidades, né, no caso o postão, passasse a atender até as 19 horas, era em função da demanda da população. Nós tínhamos uma cobertura bastante baixa, ou inicial, e as pessoas que trabalhavam, depois das 17 não encontravam a vacina. Então, nunca ia bater o horário de trabalho com o horário de vacina. Por isso, nós estendemos. E nós fizemos isso por longos meses, né? E foi muito bom. Mas agora, a partir desse horário das 17 horas, a procura é muito baixa. Então, nós oferecemos, além, por exemplo, digamos que uma pessoa que trabalha e que ainda não se imunizou. Mas agora vai ser até as 16, eu não posso mais imunizar. Pode, sábado vai ficar o dia todo na praça. Então, nós reduzimos o horário para que a nossa equipe pudesse também tomar um fôlego, porque esse ano foi bastante difícil para todos nós. Inclusive, eu quero agradecer a todas as equipes de saúde que foram fantásticos, né? Que sem eles a gente não teria conseguido alcançar o êxito que até o momento nós alcançamos. Se essa pessoa não pode, depois das 17, nós não temos mais serviço, pode procurar no sábado, a gente está fazendo ao sábado, vamos continuar aquele serviço em supermercado, não todos de uma vez, mas nós faremos um sorteio e cada sábado vai uma equipe em cada um desses locais. Então nós estamos oferecendo. Não é que nós tiramos das 19 para as 16 e simplesmente fechamos o serviço, não. Nós mudamos a estratégia, mas estamos oferecendo ainda o serviço. Certo, foi enviado pra gente, mudando de assunto agora, Frank, foi enviado pra gente aí, tá rolando nas redes sociais, você já deve ter visto. Ontem choveu bastante, né? É bom que chova mesmo, mas um vídeo do interior da unidade de pronto atendimento de Mirassol, a UPA, durante a chuva de ontem. A gente vai rodar esse vídeo aí, ó, a gente vê infiltração, vazamento, choveu dentro, como a gente pode ver ali. Tivemos o cuidado de checar, porque muita gente compartilha vídeo de outros lugares dizendo que é de Mirassol, mas esse daí é da UPA de Mirassol mesmo.
né? E ocorreu esse problema. E o que você pode falar sobre esse problema que está acontecendo lá na UPA, o Frank? Realmente aconteceu, eu estava acompanhando pelas câmeras, não é fake, é verdade. O que aconteceu foi soma de dois fatores, né? Primeiro, a quantidade de água que caiu ontem naquela região, porque não choveu na cidade toda de forma igual, foi muito grande. Os dutos não deram conta. E havia, lógico, né, à medida que você tem uma estiagem longa, você tem acúmulo de organismos, de substratos e acaba impedindo. Então, se fosse uma chuva normal, que tivesse chovido o que a gente está acostumado, não teria. Só que a calha não deu conta da vazão. Né? Nós temos dois difusores de água lá da calha e eles acabaram não dando conta por conta do volume de água. Mas hoje de manhã eu mesmo, junto com a equipe do Branco, nós estivemos lá, já resolvemos o problema, até prevenindo para um problema futuro, né, que há 2 coqueiros lá, nós já fizemos a poda das folhas, fizemos a limpeza das calhas e garanto que não vai acontecer novamente. Infelizmente foi uma soma de fatores que a gente não pode prever. E o Tibério, nosso internauta, enviou uma pergunta, um áudio por WhatsApp, uma pergunta para o nosso diretor de saúde. Vamos escutar. Bom dia a todos os internautas da PS Rádio. Gostaria de fazer uma perguntinha para o Frank. Frank, essa suposta verba que chegou, que vai chegar para Mirassol, ela vai ser usada em quais segmentos? Qual parte que ela vai ser usada? Vocês vão conseguir terminar aqui o postinho do Vila Verde? Será que vai sobrar alguma coisa para investir no postinho do Vila Verde, terminar? Porque a saúde de Mirassol está um caos, né? Ele finaliza com essa frase aí, um exagero da parte dele, mas a questão do recurso, né, que foi anunciado pelo presidente da Assembleia, que estava como presidente no momento, que é o deputado, que estava como governador no momento, aliás, né? Com o Carlão Pignatari, que anunciou um recurso, na verdade, já destinado para uma construção de uma nova UBS. É isso, né, Frank? Correto. Funciona assim. O que ele fez aqui em Mirassol, ele fez o anúncio para a construção de uma unidade lá no Mais Parques, né? Porque se nós olharmos o mapa da cidade e a localização dos serviços de saúde, eles estão muito mal distribuídos, não é? Então, o que ocorre? Ele fez o anúncio. Do anúncio até a efetivação da construção dessa unidade demanda um certo tempo, porque é um problema burocrático, tem toda uma questão contratual a ser feita, demora. Com relação ao Vila Verde, o que ocorreu? Essa unidade ela foi construída e nunca foi utilizada. Nós estamos adequando-a para receber a unidade do aeroporto, porque nós fizemos uma pesquisa de opinião com a população e 84% desses usuários, eles manifestaram o interesse em fazer a mudança para lá. Porque o aeroporto é muito pequeno, precisa de uma boa reforma, e o Vila Verde é uma unidade bastante ampla. Porém, o que acontece? Como o poder público ele não é passar o cartão, fazer o pagamento como a gente faz com as nossas compras, então o processo ele é muito moroso, né? No caso do Vila Verde, ele foi uma obra acabada, entregue e nunca utilizada. Então, para que nós possamos utilizá-la, a gente precisava saber da construtora se ainda havia o período de garantia. Há algumas falhas estruturais que nós estamos dando uma organizada e, infelizmente, não é tão rápido. Mas o recurso que o então governador Carlão Pignatari anunciou para a unidade, ele só pode ser utilizado para a unidade do Mais Parque que nós pretendemos construir. As pessoas precisam entender um pouco como funciona essa questão quando anuncia-se o recurso. Não quer dizer que já chegou, né, Frank? Tem todo um processo burocrático para que aconteça. Demora. Bom, tem mais uma pergunta aí de internauta. Acabou de mandar para a agência aí o José Afonso Monteverde. Tem um questionamento sobre a farmácia popular. Bom dia, pessoal da TS. Olha, aproveitando o ensejo que o diretor da saúde está aí, eu gostaria de tirar alguma dúvida, né? Vocês perguntassem a ele o seguinte: por que a farmácia do povo municipal não funciona em Mirassol? Quase nada da saúde funciona aqui. Eu quero ouvir da boca dele pelo seguinte: eu vi o currículo dele quando ele foi convidado para vir para Mirassol. Perfeito, fez um belo trabalho em Jaci.
A saúde em Jaci funcionava perfeitamente bem. Então, ele é um excelente profissional. Eu gostaria que ele respondesse para a população de Mirassol o que acontece que ele é capacitado. O que não está deixando ele fazer um trabalho aqui? Porque vai lá naquela farmácia, dá dó. Fica aqueles idosos lá para pegar uma receita, 3, 4 horas lá. Às vezes tem 5, 6 remédios. Quando ele tem muita sorte, ele sai com 1 ou 2 remedinhos. Você entendeu? Tá aí, portanto, Frank, alguma coisa está impedindo o seu trabalho de acontecer? Bom, na verdade, funciona como que funciona? Vamos colocar Mirassol num plano geral. A saúde de Mirassol, ela está muito aquém da realidade e da sua necessidade há mais de uma década, né? Então, não dá para você chegar em 10 meses e, num passe de mágica, arranjar tudo. Por exemplo, nós não temos estratégia de saúde da família. Eu não tenho um médico de saúde da família no município, não tenho agentes de combate a endemias, não tenho agentes comunitários de endemias. Então, todas as ações que essas equipes fazem, né, naquela população adscrita, nos seus domicílios, acompanhar os hipertensos, os diabéticos, que são os doentes crônicos, eu não consigo aqui. Quando eu cheguei, nós não tínhamos médicos suficientes para atender a população. Hoje eu tenho ginecologista em todas as unidades, que atende meio período em cada uma delas. Eu tenho médicos clínicos gerais em todas as unidades nos 2 períodos. Então, por exemplo, Coab 2 hoje, ela atende uma média diária de 200 pacientes. Quando que, vamos colocar num universo de 12 meses, isso acontecia aqui? Não acontecia, não havia. Então, quero dizer ao questionador, é pouco tempo para realizar o que tem que ser feito. Mirassol precisa e merece de uma saúde de qualidade, mas a gente, infelizmente, não consegue resolver num passe de mágica. Com relação Esses problemas que ele comentou na farmácia, você reconhece que realmente existem? Eles existem. Por exemplo, todos os processos de aquisição de medicamentos, que são 197 itens da lista, né, de dispensação da farmácia, eles são adquiridos através de uma licitação na modalidade ata de registro de preço. O que ocorreu? Durante a pandemia, em função da pandemia, os laboratórios tiveram muita dificuldade, né, de matéria-prima e aí, então, consequentemente, de entregar suas mercadorias. Vou citar um exemplo. O AS, que ele é um comprimido que é utilizado após o almoço para cardiopatas, né, para diminuir o número de plaquetas. Ele custa 5 centavos, um comprimido, para distribuir para o usuário, né, para o paciente. A gente faz aí uma média de 30 mil comprimidos por mês de consumo. Fazemos o processo licitatório, que ele demora, ele tem todo um trâmite, chegou lá, abriu o certame. A empresa oferece um comprimido, a 4 centavos. Ele é o vencedor do certame. Aí é feito todo o processo contratual, assina-se o contrato, vem para a farmácia fazer. No primeiro pedido que a farmácia faz lá, 60 mil comprimidos, quando chega todo esse processo, quando chega na empresa, o comprimido que ela pagava 3 centavos e conseguiu fornecer a 4 centavos, está custando 7 centavos para ela. O que ela faz? Ela solicita um realinhamento de preço. A modalidade não permite. Então, a primeira empresa vencedora ela é excluída e vai-se atrás da segunda, que ofereceu o comprimido a 8 centavos. Quando isso chega na empresa número 2, que ela poderia nos fornecer por 8 centavos, talvez o insumo tenha sido, né, em função, aí vamos colocar como combustível que vem subindo muito, o insumo farmacológico também subiu, aí o cara também não consegue entregar. Não tem mais a primeira, não tem mais a segunda. Posso comprar direto? Não posso. Volto para trás para iniciar todo o processo. Então, às vezes, é isso que acontece, né? Em uma cidade pequena, é fácil você lidar. Por exemplo, eu sei que o AS, 30 pessoas compra. 3 centavos o comprimido, vou lá, faço uma compra interessante emergencial. você falar isso, que ele comparou lá, você era o diretor da saúde de Jaci, que é um porte muito menor do que Mirassol e com certeza um pouco mais fácil de administrar. Muito mais fácil, muito mais fácil. O problema aqui, ele potencializou, né, 10, elevado à 10ª potência dos problemas que eu tinha em Jaci. Mas não é impossível, né? Só que a gente demanda de um tempo. Eu sei que saúde você não pode ter todo o tempo do mundo para resolver, porque as necessidades de cada um, eu costumo dizer que a saúde é a pasta
mais importante e a pior pasta da administração, porque a necessidade de cada um, ela é prioritária. Sempre urgente. Sempre urgente. Eu acabei de atender o senhor José aqui, a urgente, chegou o Vila e o problema dele, embora seja diferente, é urgente também, porque é uma questão de vida. Então, é muito complexo. Mas a gente está trabalhando. Essa questão específica da farmácia aí, que prazo você daria para os internautas? Eu vou conseguir resolver esse problema dentro de quanto tempo? Eu não consigo precisar, eu não consigo determinar prazo exatamente por conta disso. Vamos supor que o medicamento em questão que ele tenha dito foi o primeiro fornecedor e ele pediu um realinhamento de preço, vai para o jurídico nega, vai para a empresa fala, desisto do item. Aí eu chamo a segunda. Eu não sei quanto tempo isso demora, entende? O que nós fizemos aqui que nunca foi feito, eu tenho os medicamentos de dispensação de distribuidoras, né, que são lá na farmácia central. Eu fiz um outro processo licitatório para aqueles medicamentos que não são dispensados por lá, entendeu? Que não fazem parte do Remume, né? Mas, ainda assim, é uma população de quase 65 mil habitantes e é muito complexo a gente determinar esse prazo que você me pediu. Eu não consigo. Se eu disser para você que em 60 dias eu vou resolver e chegar ao final dos 60 dias eu não resolver, aí quem vai se sentir mal e frustrado sou eu, porque eu falei uma inverdade. Bom, tem mais uma pessoa que mandou uma pergunta, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. É a Roberta, do bairro Portal. Vamos escutar. Tá por escrito aqui. Desculpa, achei que era um áudio, não tinha visto. É a rapidez aqui. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então tá aqui, ó. A Roberta, do bairro Portal, aproveita que o secretário da Saúde está aí e pergunta. Há uma demora no encaminhamento de médicos e exames. Já faz um mês que estou aguardando ortopedista e com dor. Por que essa demora nos atendimentos, Frank? Especificamente com relação ao ortopedista. Nós temos um convênio, um contrato com a maternidade que ela oferece ortopedia ambulatorial. A pessoa está com dor, alguma coisa, passa por esse ortopedista. Tudo que demanda de exames de especialidade, tipo uma ressonância, uma tomografia, o município não tem, porque é uma cota do Estado. Então, essa demanda desse paciente sobe para o Estado autorizar. Isso é feito ou no AME ou no HB, que são as nossas referências. E o problema é que eles não atendem somente Mirassol. No caso do AME, ele atende cerca de 31 municípios. O HB, ele atende esses mesmos 31 municípios e mais alguns da região, de outros estados. Então, infelizmente, são cotas distribuídas pelo Estado para o município que são baixas, né? Porém, se eu tivesse uma saúde básica, uma atenção básica resolutiva, que é o que eu não tenho ainda, porque eu peguei, né, quando eu digo o município pegou uma saúde bastante debilitada, né, bastante ruim nos últimos 10, 20 anos, se eu tivesse uma atenção básica estruturada, 85% dessa demanda, a qual a internauta, a Roberta, colocou, seria resolvido na própria unidade. Entende? Então, assim, você vai somando todos os fatores negativos que nós herdamos, que nós precisamos ir resolvendo, ele gera esse grande problema. Exames laboratoriais clínicos, né? Coisa de exames de sangue. Saímos de 35 mil, eu estou pedindo 50 mil mensais. Não dá. Por quê? A população, ela tem a necessidade dela e é uma coisa bastante ampla. Mas nós estamos trabalhando. Quem quiser ver o diretor trabalhar, 5h30 da manhã já está lá no departamento, pode conversar comigo, estou à disposição. Tá? E para quaisquer outros problemas também. E a gente tenta individualmente ver aquela ou outra necessidade, a gente tenta fazer uma intervenção. Bom, deixa eu ver só as perguntas aqui do pessoal que está pelo Facebook, pelo YouTube. A Francisca Silva, falando sobre a segunda dose, Frank, ela diz aqui que estava conversando com algumas pessoas que já tomaram a primeira dose e algumas dessas pessoas chegaram a falar para ela que não irão tomar a segunda dose porque viram em algum lugar que faz muito mal para a saúde. Não procede, né, Fran? De forma alguma. Não há nenhuma interação. O que ocorre é quando a pessoa coloca no seu organismo, né,
algo diferente, o organismo vai reagir, é normal. E é exatamente esse conflito que nos traz a imunidade. Então, diante da vacina, as pessoas podem desenvolver uma febre, uma dor local, né? Depende muito do organismo, mas de forma alguma interferir na saúde. Bom, o Danilo Pradella, ele faz uma pergunta que eu já tinha preparado aqui, que seria a minha última pergunta, e é a pergunta que todo mundo, o Frank já até imagina, sobre o hospital do Lar São Francisco, que inclusive ontem foi premiado, né, como a associação. O hospital sai em maio, Frank, você tem alguma informação? Olha, o que foi quando o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou naquele evento, né, a liberação dos 19 milhões ou 17 milhões e 500, lá ele disse que sairia até maio do ano que vem. Mas, a partir da programação ou do planejamento ou da divulgação dessa verba, até ela realmente acontecer, tem-se um caminho bastante longo. Eu só posso dizer aos nossos ouvintes que a parte que cabe ao município, vigilância sanitária, que fez toda a vistoria, a parte administrativa, a parte do prefeito, o município já liberou tudo, né? Foi rápido, nós fizemos essa parte bastante rápido. Agora está no Estado. É o Estado que ainda não liberou. E a parte do lar também, eles estão aguardando o recurso chegar. Exatamente. Então, o que está faltando, a parte que não está cumprindo com o que foi combinado, digamos assim, seria o Estado. A liberação dos recursos. Ainda o Pix não aconteceu, gente. Tem que esperar o Pix chegar. Frank, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal TS Notícias. Pode contar. Um abraço.